E aí, tudo bem? Então, sou o professor Daniel Lustosa, vamos falar um pouquinho aqui de raciocínio lógico matemático, isso mesmo, RLM, vamos falar de proposição e vamos conhecer agora um pouco das tautologias, contradições e contingências. O que é uma tautologia? Tautologia é uma proposição composta que é sempre ou toda verdadeira, independente dos valores lógicos das proposições que a compõem, tá certo? Em outras palavras, é quando a última coluna da tabela verdade é toda verdadeira. Se liga nessa ideia. Então aqui, ó, você tem um exemplo. A última coluna da tabela. Quando essa última coluna da tabela for toda verdadeira, isso é uma tautologia. Proposição composta que é sempre ou toda verdadeira, independente dos valores lógicos das proposições simples que a acompanham. Filé, facinho, e você vai ver na questão como a gente resolve. Tá ali o exemplo, P, Q, R, P e Q, condicional, R ou P, os parênteses, conectivo principal condicional, 3 proposições, uma tabela de 8 linhas, por todos os valores que eu tenho que saber, ó, metade verdadeiro, metade falso, tá vendo? Aí, pego essa metade verdadeira que tem, divido ao meio, metade verdadeiro, metade falso, e a metade falsa que tem, divido ao meio, metade verdadeiro, metade falso. Última coluna de simples tem sempre valores alternados. Tá vendo? Muito bem. Agora eu quero P e Q. O E só é verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, verdadeiro se tudo for verdadeiro. O resto é falso. Muito bem. O OU só é falso se tudo for falso. Mas se liga, é R ou P. Então é aqui, ó, R ou P. O OU só é falso se tudo for falso. O OU só é falso se tudo for falso. O restante é verdadeiro. Agora preste atenção. Aqui é um condicional. Essa primeira informação é o antecedente. Esta segunda informação é o consequente. P e Q é antecedente. R ou P consequente. O condicional só é falso quando o antecedente é verdadeiro, o consequente falso. Não deu. Quando o antecedente é falso, o condicional já é verdadeiro. Observe que a última coluna da tabela, que é a coluna de toda a proposição composta, é toda verdadeira. Portanto, uma tautologia. Filé. Sempre que a questão lhe pedir algo nesse sentido, você tem que desenhar a tabela verdade e verificar se você está diante de uma tautologia. Beleza? Tranquilão. Professor, tem outro jeito de fazer não? Atribuindo valores aqui, tentando fazer ficar falso? Tem um bizu desse. Vou te ajudar. Bem perguntado, diga-se de passagem. Vou te ajudar. Não, professor, não lhe perguntei. Perguntou sim, é que eu estou lendo seu pensamento. Eu sei que você está me perguntando. Qual é o segredo? Eu quero saber se é tautologia. Tautologia é tudo verdade. Então, assim, eu vou tentar fazer isso aqui ficar falso. Isso aqui, a proposição. Eu vou tentar fazer ela ficar falsa. Se eu conseguir, eu sei que não é tautologia. Se eu não conseguir, fazer ficar falso, basicamente é uma tautologia. Que conectivo é esse? Um condicional. Quando que o condicional é falso? Antecedente verdadeiro, consequente, falso. O antecedente é uma conjunção. Quando que a conjunção é verdadeira? Se tudo for verdadeiro. Tá na mão. P que é verdadeiro. O OU. Quando que o OU é falso? A disjunção. Se tudo for falso. Opa, mas pera lá, o P já é verdadeiro. Então não tem como isso aqui ser falso. Portanto, se não tem como essa segunda parte ser falsa, não tem como essa proposição ser falsa. E, portanto, estamos diante, sim, de uma tautologia. Então, se você não quiser desenhar a tabela, você pode fazer algo nesse sentido. É um bizu, é uma dica. Agiliza? Lógico que agiliza. Mas, por uma segurança e para o que nós precisamos aprender e ter sempre em mente para garantir o resultado, faz a tabela e verifica se é tudo verdade. Beleza? Vamos seguir aqui para falar sobre as contradições, ou a contradição. A contradição é a proposição composta, que é sempre ou toda falsa. Ela é o contrário da tautologia. A tautologia é quando é tudo verdade. A contradição é quando é tudo falso. Independente dos valores lógicos das proposições simples que acompanham. Ou seja, é quando a última coluna da tabela é toda falsa. Só isso. Ah, professor, então vamos para a tabela.
VV, FF, VF, VF. Observa que a negação de Q, trocam-se os valores, porque a negação é mudança de valor. Tem o bicondicional dentro do parênteses, o E fora. Bom, eu faço primeiro o parênteses, então vou resolver primeiro o bicondicional. O bicondicional é verdadeiro quando as proposições têm valores iguais. Então, entre P e não Q, valores iguais é verdadeiro, valores iguais é verdadeiro. No restante é falso. Agora, P e Q, o E só é verdadeiro se tudo for verdadeiro. O restante é falso. É isso? Tá na mão. E agora, P e Q, que eu resolvi, eu quero P, bicondicional não Q, e P e Q. Ou seja, eu quero essas duas informações com o conectivo E, que eu sei que só é verdadeiro se tudo for verdadeiro. E tudo, essas duas. Não tem, não tem, não tem. Logo, observe, está tudo falso. Portanto, isso é uma contradição. Filé, feitão da hora. Professor, dá para fazer aquele bizu da tautologia também? Dá. O que é? Tentar fazer isso aqui ficar verdadeiro. Não é isso? Tentar fazer isso aqui ficar verdadeiro. Se tu conseguir, não é uma contradição. Se tu não conseguir, é uma contradição. E o E? É verdadeiro se tudo for verdadeiro. Beleza. Tá. E aqui, para ser verdadeiro? Bom, é P verdadeiro, Q verdadeiro. Consegui. Ficou verdadeiro. Só que aí aqui, P verdadeiro, não Q falso. Opa. Mas aí, se o Q é verdadeiro, não Q é falso, bicondicional, bom, isso aqui não fica verdadeiro, isso aqui fica falso. Mas aí verdadeiro e falso, opa, então não tem como isso aqui ficar verdadeiro. Portanto, nós estamos diante de uma contradição, sim. Também cabe o bizu, tá certo? Se ele perguntar se é tautologia, tu tenta fazer ficar falso. Se não conseguir, é tautologia. Se ele perguntar se é contradição, tu tenta fazer ficar verdadeiro. Se tu não conseguir, ou seja, é uma contradição, porque tu não conseguiu fazer ficar verdadeiro. Mas, porém, contudo, no entanto, todavia, tabelinha verdade eu acho que é mais saudável em alguns casos. Não em todos, mas em alguns casos sim, tabelinha verdade é mais saudável. Beleza? Vamos seguir agora para falar das contingências. Contingência é o mais simples de todos. Tautologia é tudo verdade. Contradição é tudo falso. Contingência não é tautologia nem contradição. Ou seja, é quando a última coluna da tabela tem valores alternados em qualquer proporção. Em qualquer proporção. Não é tudo verdade, não é tudo falso, é contingência. Porque tudo verdade é tautologia, tudo falso é contradição. Não é tautologia, não é contradição, contingência. Olha a tabela. VV, FF, VF, VF. Não P, troca os valores de P. Onde P for verdadeiro fica falso, onde P for falso fica verdadeiro. Duas proposições, 4 linhas, duas verdadeiras, duas falsas, uma verdadeira e outra falsa. O mix dos valores, troca os valores de Q também, onde Q é verdadeiro, não Q fica falso. Observe, P ou, respeitando os parênteses, os conectivos, P ou não Q. P ou não Q. Essas duas colunas no ou. O ou só é falso se tudo for falso. Terceira linha, o resto é verdadeiro. Agora apaga e P... Mentira, professor. Não P e Q. Agora essas duas. O E só é verdadeiro se tudo for verdadeiro. O restante é falso. Tá na mão. E agora, para finalizar, eu faço o condicional. O condicional dessas duas colunas. Essa primeira informação é antecedente, a segunda é consequente. Desenho a tabela de forma que visualmente me ajude a trabalhar. E o condicional é falso quando antecedente verdadeiro, consequente falso. Antecedente verdadeiro, consequente falso. Antecedente falso. Opa, professor, o senhor errou os valores. Não, não errei. Só vi se você estava ligado. Antecedente verdadeiro, consequente falso. Condicional falso. Antecedente falso já gera condicional verdadeiro. Antecedente verdadeiro, consequente falso, gera condicional falso. Observe, é tudo falso? Não. É tudo verdadeiro? Menos ainda. Tem um verdadeiro e 3 falsos. Isso é uma contingência. Aqui não tem bizu não, tá? Aqui você tem que fazer a tabela. Se você vê que não é tautologia, se você vê que não é contradição, é uma contingência. Beleza? Tranquilão, né? Agora a gente vai ver as equivalências lógicas. Olha aí, ó. As equivalências lógicas da conjunção, da disjunção, do condicional, bicondicional, disjunção exclusiva. Vamos ver o da conjunção. Observe, a equivalência da conjunção
é com a própria conjunção. Ah, professor, mas o senhor não falou o conceito de equivalência lógica. Beleza, eu falo para ti agora. Duas ou mais proposições compostas, vamos ao conceito de equivalência lógica. Duas ou mais proposições compostas são ditas equivalentes quando são formadas pelas mesmas proposições simples e suas tabelas verdades são iguais. Ou seja, todas essas equivalências que eu vou te mostrar aqui, elas são provadas por tabela verdade. Pergunta para mim se eu vou desenhar a tabela verdade. Não vou. Por que eu não vou? Porque você vai desenhar a tabela verdade, tá certo? Para provar que elas são equivalentes. Eu estou te garantindo que elas são, e você vai descobrir ao fazer a tabela verdade que elas são, tá certo? Mas na hora da prova, você não precisa ficar fazendo tabela de todas as relações. Você precisa conhecer as relações. É decorado, né, professor? É decorado. Inclusive o conceito não faz muita diferença, mas o conceito é que duas ou mais proposições compostas são ditas equivalentes quando são formadas pelas mesmas proposições simples e suas tabelas verdades são iguais. Professor, tem equivalência de proposição simples? Tem, é lógico que tem. O conceito de equivalência lógica que nós vamos aplicar aqui é das proposições compostas, mas tem equivalência de proposição simples. Tipo, 2 é par. É a mesma coisa de eu dizer que 2 não é ímpar. Se ele não é ímpar, é porque ele é par. Observe, equivalência de proposição simples. 2 não é ímpar, 2 é par. Mesma coisa. Mas o nosso trabalho é nas proposições compostas. E aí, a conjunção, conectivo E, faz uma equivalência com a própria conjunção. E observe que as proposições só trocam de lugar. Tá certo? Professor, é obrigado a trocar de lugar? Não, pode trocar de lugar. É opcional. Mas se trocar de lugar, continua sendo igual. Não muda nada. Então se liga. O ou, a mesma coisa. A equivalência do ou é com o próprio ou e as proposições só trocam de lugar, tá certo? Essas equivalências têm um nome, são chamadas de equivalências recíprocas, tá? Quando você só troca de posição as proposições, elas têm a equivalência chamada equivalência recíproca, beleza? Agora vamos para o condicional, aqui é o mais querido, tá? Mais cobrado em prova. O condicional faz duas equivalências, uma do condicional para o próprio condicional, a famosa troca e nega. Não é isso? Você troca as proposições de lugar e nega essas proposições, tá? É chamada de contrapositiva essa equivalência. Mas o que você tem que ter em mente é o troca e nega. Observe, o antecedente vira consequente, o consequente vira antecedente e ambos são negado. É a famosa regra do troca e nega, tá certo? E, não contente, o condicional faz uma outra equivalência que é com o ou, tá? Eu posso transformar um condicional num ou e eles serão iguais, sim. Por isso que eu falei que a tabela verdade prova essas equivalências. Porque, na prática, se você tentar buscar o entendimento de que um se então é igual a um ou, você não acha. Não adianta que você não acha. São regras. Regras. Vai, acompanha comigo assim, ó. Regra, vai ficar no teu subconsciente. São regras. 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 Isso mesmo. Agora volta. O condicional faz uma equivalência com ou. O antecedente você nega, tá vendo? O antecedente você nega. E o consequente, você deixa como está. Troca o condicional por ou, nega o antecedente e deixa o consequente como está. Essas são as duas equivalências do condicional. Troca e nega, e a do condicional com ou, nega o antecedente ou mantém o consequente. Beleza? Tranquilão. Disjunção exclusiva. Aqui pode tudo. De disjunção exclusiva para disjunção exclusiva, observe o que você pode fazer. Você pode trocar de lugar, você pode ficar no mesmo lugar e só negar as informações, você pode trocar de lugar e negar as informações. Tudo pode. Se só trocar de lugar, você já sabe, é recíproco. Se trocar de lugar e negar, é contrapositivo. Se ficar no mesmo lugar e negar tudo, é a chamada contrária. Estou lhe dando os nomes, porque se um dia alguma banca cobrar de você o nome das equivalências, você sabe. Ficou no mesmo lugar e só negou, é contrária, tá certo? E observe, nega tudo. Mas, o que mais me interessa, pelo que mais as bancas podem cobrar, é a prova de que a disjunção é exclusiva. Exclusiva significa que é só P ou só Q. Só que como você escreve só P? P e não Q. Ou só Q, não P e Q. Então você tem P ou tem Q, porque o P e não Q, não P e Q. Só P ou só Q. Essa sim me interessa, tá certo? Vamos agora ver as do bicondicional. São iguais às da disjunção exclusiva.
De bicondicional para bicondicional, observe, você pode fazer tudo. Trocar de lugar, ficar no mesmo lugar e negar, trocar de lugar e negar. Tudo pode no bicondicional, assim como na disjunção exclusiva. Mas o que me interessa? Me interessa a última, que é, se é bicondicional, é porque é condicional para os dois lados, de P para Q e de Q para P, tá certo? Essas são as 12 equivalências lógicas que nós temos. Professor, existem outras? Existem. Quantas? Um monte. Várias. Um monte. O que é um monte? Várias. Existem várias equivalências. Porém, todas elas são derivadas dessas 12 equivalências lógicas que nós estamos vendo aqui. Qualquer variação que tiver, saiu de qualquer uma dessas 12 equivalências lógicas. Tá certo? Então, se você souber essas 12, você sabe o que você precisa. Lembrando, repete de novo comigo. Regra. Professor, tá de sacanagem? Não, não tô de sacanagem. Estou falando sério. Sério pra caralho. Regra. Não tenta entender. Faz. Segue a regra. E eu posso te garantir, e nós vamos fazer isso agora nas questões, você vai ver que, seguindo as regras, você resolve todas as questões. Olha lá comigo já a nossa primeira questão. Acompanha. Ele diz assim: a qualidade da educação do jovem sobe ou a sensação de segurança diminui. Ele pede: assinale a opção que apresenta uma proposição equivalente à proposição da questão. Veja lá que são alternativas. É Banca CESP, é 2018, sem problema. A CESP faz questões de alternativas, sim. Eu quero uma equivalência do OU. Bom, eu lembro que o OU faz uma equivalência com o próprio OU. Professor, ferrou. Todas as alternativas são com si. É verdade. E agora? O professor não tem resposta. Essa questão deve ter sido anulada. O senhor errou. Errei não. Ou pelo menos eu acho que não errei. Sabe por quê? Olha aqui, ó. O condicional faz uma equivalência com ou. Nego o antecedente, troco o condicional por ou, mantenho o consequente. Então, eu posso do ou chegar no condicional, não posso? Posso. Então, eu posso sair do ou para um se. E o que é que eu vou fazer? Seguir a regra. Seguir a regra. Negar o antecedente, ó, tá vendo? É não P vira P, neguei. E manter o consequente. Então, eu vou dizer o quê, professor? Eu vou dizer que se a qualidade da educação dos jovens não sobe, não é isso? Esse N ficou feio, né? Vamos arrumar ele aqui. Não sobe, então a sensação de segurança da sociedade diminui. Eu nego só o antecedente, troco o condicional por ou o ou pelo condicional e deixo o consequente como está. Então, se a qualidade da educação dos jovens não sobe, então a sensação de segurança da sociedade diminui. Letra A. Já na cara do gol, eu achei a resposta. Olha, professor, e não é que é isso mesmo? Professor, peraí, ó, se eu ler e tentar achar uma lógica, não tem, né, professor? Não tem. Eu, particularmente, não consigo ver. Mas se eu seguir a regra, você faz. Nossa, professor, é chato isso, né? É chato, mas vale um ponto. E um ponto que pode ser crucial na sua aprovação. Segue para a próxima já. A próxima diz assim: uma afirmação equivalente à afirmação se hoje corro, então amanhã descansarei. Está contida na alternativa. Bom, eu tenho 3 alternativas com se. Observe que a minha informação original é um se, né? Se então. Eu tenho 3 com se, uma com o e uma com e. Bom, essa com e não serve. Porque ele quer uma equivalente. E não tem equivalência do se então com e. Com ou tem uma, com se então tem 3. Aí você diz assim: ah, professor, eu vou fazer com ou, porque se der certo, já é a letra D e acabou. Mas se não der, você tem que fazer com si. Ou seja, você vai fazer 2 trabalhos. Agora, se você fizer com o si e não der certo, tira 3, já tirou a letra E, só sobra a letra D. Você não precisa fazer muito trabalho, você só faz um. Então, vamos de si para si. Eu aprendi que de si para si, troca de lugar e nega. Opa, eu botei um R, não é um R, deixa eu apagar aqui. Não é um R, é um P. Isso, vamos botar agora o P de volta. É um P. Troca e nega. Então, eu vou dizer que, presta atenção, se eu vou trocar, então, se amanhã não descansarei, então, hoje não corro. Se amanhã não descansarei, então, hoje não corro. Olha lá, de novo, letra A. Nossa, professor,
É muito fácil. Falei para você que era. Não quis acreditar em mim. Falei que era fácil. Agora olha essa aqui. Essa aqui é interessante. Se Andréia é rondoniense, então ela adora doce de Buriti. Portanto o que, professor? A questão não disse o que queria. Pois é. Ela podia ter dito, né? É equivalente a isso. Mas você pode encontrar questões de prova assim? Pode, você pode encontrar. E o que é que você faz? Você resolve. Não é isso? Se André é rondoniense, então ela adora doce de Buriti. Portanto, todas as alternativas com si. Bom, eu acho que esse cara aqui é uma equivalência de si para si, troca de lugar e nega essas informações. Então eu vou dizer que se Andréia não adora doce de Buriti, então ela não é rondoniense. Olha, se Andréia não adora doce de Buriti, então ela não é rondoniense. Letra A, de novo. Professor, se fosse numa prova, 3 questões A, não era para eu duvidar? Não, você fez a coisa certa, tá, 3 alternativas A, sem problema. Letra A, resposta correta. De novo, só seguindo a regra. Assim é muito fácil, para você ver. Julgue o item a seguir relativo ao raciocínio lógico e operações com conjuntos. Para quaisquer proposições P e Q, com valores lógicos quaisquer, a condicional P condicional Q condicional P será sempre tautologia. Opa, está perguntando se é uma tautologia. Se liga. P condicional Q condicional P. Eu quero saber se isso é uma tautologia. Bom, vou fazer a tabela. Fazer a tabela é que garante meu trabalho, não é isso? Garante meu sucesso. Olha lá. P, se liga. Q, se liga. Q, condicional P, se liga. P, condicional Q, condicional P. Eu tenho uma linha, 2 linhas, 4 linhas. Agora eu vou trocar a cor do pincel. Aqui, ó, V, V, F, F, VF, VF. Observe que o Q é o antecedente e o P é o consequente dessa coluna aqui. Então, antecedente verdadeiro, consequente falso. O único caso do condicional falso, o resto é verdadeiro. E agora nessa coluna, P antecedente, condicional, e Q condicional P consequente. Então, antecedente verdadeiro, consequente verdadeiro, condicional verdadeiro. Antecedente verdadeiro, consequente verdadeiro, condicional verdadeiro. Antecedente falso, já dá condicional verdadeiro. Observa que a última coluna da minha tabela, que é a coluna de toda a proposição composta, é toda verdadeira. Portanto, a questão perguntou, será sempre uma tautologia? A questão está certa. Isso aí. Professor, e aquele bizu que o senhor falou na aula? Então vamos lá, vamos fazer o bizu. Olhe para mim. Eu vou tentar fazer isso aqui ficar falso, né? Eu vou tentar fazer isso aqui ficar falso, não é isso? Bom, isso é um condicional. Quando que ele é falso? Antecedente verdadeiro, consequente falso. Bom, P é verdadeiro. O consequente é um condicional. O P está verdadeiro. Opa, mas aí é o consequente do condicional que é verdadeiro. Isso faz com que esse condicional já seja verdadeiro, não possa ser falso. Então não tem como esse condicional ser falso. Portanto, sim, ele é uma tautologia, tá? Você tenta fazer ficar falso, não conseguiu, ele é uma tautologia. Filézão. Facinho também, né? Bem adquirido. Olha a próxima. Tá fácil agora, né, professor? Tá fácil. Diz assim, um estudante de Direito, com o objetivo de sistematizar seus estudos, criou sua própria legenda na qual identificava por letras algumas afirmações relevantes. Aí ele colocou lá, P cometeu crime A, Q cometeu crime B, R, S, pá. Vamos por que interessa. Questão. A sentença, P condicional Q, bicondicional, não Q condicional não P, será sempre verdadeira, independentemente das valorações P e Q, como V ou falso. Como verdadeiro ou falso. Bom, ele está perguntando sempre verdadeira, se é uma tautologia. Bom, vamos fazer a tabela? Vem no quadro aqui comigo, ó. Vamos fazer aqui a tabelinha aqui no quadro. Ele quer saber assim, ó. P, condicional Q, bicondicional, não Q, condicional não P. Está perguntando se isso é uma tautologia. Aí você pensa comigo. Professor, peraí que eu estou vendo aqui um negócio interessante. Ó, P condicional Q. Não Q condicional não P. Isso aqui é igual. Eu aprendi nas equivalências. Eu aprendi que P condicional Q é igual a não Q condicional não P. Então isso aqui é igual. É verdade. Então se eu chamar isso de A,
Pera lá. Ó, fiz macacada aqui. Se eu chamar isso de A, isso aqui também é A. Que é igual. Aqui, ó. É igual. E isso é um bicondicional. Aí, assim, professor. Se isso aqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro. Bicondicional dá verdadeiro. Se isso aqui é falso, isso aqui é falso. Dá verdadeiro. Opa, é sempre verdadeira. Se é sempre verdadeira, é uma tautologia. A questão perguntou exatamente se é sempre verdadeira. A questão está certa. Certinha. Filé. Só para você gabaritar. Professor, eu estou começando a achar que é fácil. Eu já falei para você que é. Tá certo? Olha a próxima questão aí na tela. Acompanha comigo. A 5 já foi, tá certo. A respeito de lógica proposicional de argumentação, julgue o item. Se uma proposição pode ser simbolizada na forma P bicondicional Q, então ela é equivalente à proposição simbólica na forma P condicional Q e Q condicional P. Isto é, independente das valorações V ou F de P e Q. As proposições P bicondicional Q e P condicional Q e Q condicional P têm sempre as mesmas valorações. Tá certo. Eu não preciso nem fazer esforço. É a equivalência do bicondicional que nós falamos que é a mais importante. Se é bicondicional, é condicional para os dois lados. Nossa, professor, mas a questão cobrou só isso? Cobrou só isso. E você ainda reclama do concurso. O concurso é fácil. Filé, queridão, na paz do Senhor. Vamos para a próxima, para você ver. Dizer que Totó é poodle ou Scooby não é labrador, do ponto de vista lógico é o mesmo que. Está pedindo uma equivalência. Não, professor, tá não. Tá sim. Estou te falando, está pedindo uma equivalência. Equivalências do ou com o próprio ou com o se então. Com se então, professor? Lembra que tem aquela equivalência do se então, que nega o antecedente ou deixa o consequente como tá? Então tem sim uma equivalência do se então com o ou, que no caso se é igual, então pode ser do ou com se então. Bom, a letra A então não serve porque é um e. A letra B também não serve porque é um se, somente se. Sobrou as três alternativas C, D e E, que é com se então. Então vamos fazer. Ó, nega o antecedente, deixa o consequente como tá. Então eu vou dizer que se Totó não é um poodle, então Scooby não é um labrador. Onde está isso? Se Totó não é um poodle, então Scooby não é um labrador. Ih, professor, não tem. O senhor se ferrou. Não, eu não se ferrei. Porque se Totó não é um poodle, então Scooby não é um labrador, não tem. Mas eu aprendi que de si para si, troca e nega. Então, se Scooby é um labrador, então Totó é um poodle. E isso está na alternativa de letra E. Agora quem se ferrou foi você, porque a resposta está aí. Tá vendo? Então presta atenção. Não é porque não deu de um jeito que não vai dar do outro. Você resolve igual. Tá? Ai, professor, eu ia deixar em branco essa. Eu ia desistir. Pois é, ia perder um ponto e talvez ficar fora do concurso por causa desse ponto. Então não faça isso, pelo amor de Deus. Beleza? E a última questão aí para a gente finalizar, que é bem dequerida, novamente. Se Juvenal foi trabalhar, então Rosalva não saiu de casa. Considerando a sentença, é correto concluir que observe a banca, Fundação Getúlio Vargas, o ano 2017 não faz diferença para nós, mas a questão é, ele não disse o que queria, mas eu tenho que entender o que ele quer. E pelas alternativas deve ser uma equivalência. De si para si ou de si para ou. Letra B não serve porque tem um E. Com ou eu não vou fazer primeiro, eu vou fazer de si para si. Se não der, sobra do ou, a do ou é certa. De si para si, troca e nega. Então eu vou dizer que se Rosalva saiu de casa, então Juvenal não foi trabalhar. Se Rosalva saiu de casa, então Juvenal não foi trabalhar. Letra E. Acabou. Só isso. Olhe para mim. Preste atenção. Pergunta que não quer calar. Qual a dificuldade? A resposta está com você. De mais a mais, tamo junto, vamos nessa, rumo à sua aprovação.